Muito boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio da Buzzword Banking Industry. Este episódio é muito especial para mim, pois tenho o gosto de ter como convidado uma das pessoas que tem acompanhado toda a sua trajetória profissional e tive a oportunidade de me cruzar várias vezes. É alguém que tenho um grande respeito e admiração. O nosso convidado de hoje é Pedro Taborda. Pedro Taborda, muito obrigado por teres vindo. É um gosto e um prazer ter-te cá. Todo meu. O Pedro apresenta-se desta forma: casado, pai de 2 filhos, ambos fora de casa, um a trabalhar na Dinamarca e o outro na Universidade em França. Gosta de correr ao fim de semana, fazer caminhadas com a sua mulher e com os seus 2 bulldog franceses e tocar bateria. Quando deixam. Exatamente. Começou mais recentemente a dar também apoio consultivo pro bono, remoto, a instituições sem fins lucrativos espalhados pelo mundo. Já vamos falar sobre este ponto, que eu acho que é um ponto muito importante, sobretudo na vertente de governance e recursos humanos. Atualmente diretor na Caixa Geral de Depósitos, com mais de 25 anos de experiência em planeamento, na execução estratégica, em recursos humanos e desenvolvimento de negócios, impulsionando a transformação dos serviços financeiros na Europa e em África. Recentemente intensificou o remote banking na Caixa Geral de Depósitos e atualmente continua essa transformação com foco na otimização e modernização da rede bancária. Tem formação académica em economia, mas tem procurado continuamente incorporar novas perspectivas. Vai iniciar o PhD, em Gestão de Informática, com base no mestrado anterior em Inteligência de Negócio e Gestão de Conhecimento. Tem uma pós-graduação em Gestão de Tecnologias de Informação, Direito do Trabalho e Educação Executiva em Recursos Humanos, Governance, Inteligência Artificial e Transformação Digital. Bem, Pedro. Obrigado, João. Realmente eu tenho tido o prazer de acompanhar todo o teu percurso profissional, mas antes de entrarmos, eu gostaria de saber um pouco mais sobre quem é o Pedro. eu honestamente, quando tu me enviastes aqui esta pequena intro, eu fiquei surpreendidíssimo com a questão de tocares bateria. Não cola aparentemente com bancário. Exatamente. Mas é isto que eu acho interessante. Nós olhamos sempre para o profissional e não olhamos para a pessoa. Então fala-nos um pouco mais de ti, Pedro. Sim, olha, eu antes de mais agradecer o convite e a possibilidade de estar aqui. É um imenso prazer porque, de facto, como disseste, cruzámos várias vezes ao longo da nossa vida profissional e fomos vendo as várias etapas. É verdade. E assistir a essas várias etapas, o que tem sido muito interessante. Começava só por dizer, eu vou partilhar a minha experiência, a minha visão, não vincula o sítio onde trabalho, a Caixa Geral de Depósitos, mas basicamente vai ser a minha vivência, a minha experiência e aquilo que eu acho que pode ser importante na área da banca. Esse é que é o mote deste podcast. Obviamente que trabalhas numa instituição bancária, mas o que nós não queremos saber é quem és tu dentro dessa instituição. Exatamente. É isso que é o mote deste podcast. E agora vou à tua pergunta, João, não é? Exatamente. Bem, porquê bateria, porquê música? Bem, tudo começou ainda antes de entrar na universidade, no liceu, aquelas coisas de jovem, portanto, de começar a ter alguma rebeldia e, portanto, entre amigos fomos formando pequenos conjuntos, começando a aprender uns com os outros, uns a desafiarem. Lembro que comprei a minha primeira bateria com dinheiro emprestado de um amigo meu e que tive que pagar de volta. E, portanto, aí já a questão da banca a funcionar um bocadinho no financiamento, neste caso como cliente, mas começou tudo aí por uma brincadeira, foi ganhando pernas na universidade e já na fase da universidade começou a ganhar já alguma seriedade e a tocar em bares e a tocar já em sítios, digamos... Já que estilo de música? A música aí é muito diversa, desde rock, hard rock, heavy metal, que é uma das coisas que eu também gosto, e agora mais recentemente, eu acho que também a vida vai-nos tornando mais... Conforme somos mais maduros. Mais calmos, mais maduros, e portanto o jazz agora é o que me apaixona mais na área da música. Sabes que eu tenho uma grande inveja, porque eu infelizmente não sei tocar nenhum instrumento, mas aprecio imenso, todas as pessoas têm essa sensibilidade para tocar algum instrumento, e no teu caso, a bateria, e teres passado aqui por várias etapas, não é? Começando pelo pop, indo até o heavy metal e agora no jazz,
pá, realmente, um dia, se não te importares, eu gostaria. É verdade. Acho que eu... Bem, mas também lá está, é uma história de encontro e desencontro, porque foi muito intenso numa parte da minha vida, como eu contei naquela fase, a entrada na universidade, tanto ganhar um bocadinho mundo e começar a ganhar a minha autonomia. Foi uma fase muito intensa nessa área. Depois houve a fase de começar a trabalhar e houve ali um desfoque em termos daquilo que foi a prioridade. E é engraçado agora que tenho a vida numa outra etapa e estou a regressar novamente a essa paixão e a trazer essa paixão para os teus filhos já estão fora, são mais adultos. Sim, faz um bocadinho de diferença, exatamente. Se calhar voltas a ter mais tempo. Acabo por ter mais espaço, estou a tentar, mas pronto, mesmo assim tive que adquirir uma eletrónica para poder tocar sem ninguém se incomodar, nomeadamente os meus vizinhos, mas ainda lá tenho a acústica. E tu, já agora, já que estamos a falar em música, apesar de tu tocares estes vários estilos, tens assim alguma, em termos do que é que tu ouves, agora dedicas-te ao jazz ou continuas a ter uma diversidade em termos musicais? Eu mantenho. Gosto muito de jazz e sobretudo Coltrane, Hancock, por aí fora, tudo estes que marcaram a nossa, digamos, o jazz moderno, nomeadamente Miles Davis, por aí fora. Gosto bastante, mas continuo a ouvir música mais pesada. Portanto, continuo a ouvir Pantera, continuo a ouvir Megadeth, continuo a ouvir um conjunto de grupos que faziam parte da minha história, da nossa história, daquela parte mais rebelde do início do hard rock e do heavy metal, e que agora continuo a acompanhar e que gosto bastante. Eu pessoalmente digo-te, eu também. eu agora estavas a falar porque acho que na altura do secundário houve ali uma energia muito virada para a questão do hard rock, do heavy metal, do black metal. Acho que isso passou um bocadinho por todos nós. É verdade, mas é engraçado que continuam depois de muitos anos, continuam a existir, quer dizer, continuamos a ver os Metallica. É verdade. Os Pantera vêm agora cá recentemente, os Iron Maiden que têm décadas e continuam a encher. Os Megadeth, e por aí fora, sim. Menos visível, mas sim. Mas continua a haver esta realidade e, portanto, é engraçado porque faz parte e é um reencontro, as pessoas voltam outra vez após vários anos a voltar àquela sua ideia da juventude e eles continuam a tocar também. E na minha opinião... Continuam a ser jovens aos 50, 60. E temos aí vários exemplos, vários exemplos. Sinceramente acho... É bom vermos também este lado de que existe uma pessoa. Eu gostaria, que eu acho que a tua história profissional é extremamente rica, diversa, variada, muito variada. Tu eras bom aluno na faculdade, na escola? Eu não me considero um aluno fora do vulgar. Sou um aluno médio, sempre fui assim. E mesmo naquilo que faço hoje e naquilo que estudo, procuro diferenciar-me, mas acho que não sou uma pessoa assim de facilidade de aprendizagem por aí fora. Portanto, eu considero-me uma pessoa média nessa lógica. Nunca fui um aluno extraordinário. O que eu faço, e isso se calhar é talvez aquilo que me caracteriza, sou bastante resiliente e procuro ser esforçado naquilo que faço. E, portanto, ponho muito de mim nas coisas que faço e talvez isso sim possa fazer a diferença, ou tenha feito a diferença, assim espero, ao longo daquilo que foi o meu percurso, quer académico, quer depois profissional, e portanto é realmente essa a questão. Eu não me considero um especialista em nada, aliás, pelo percurso que vamos, se calhar, trocar impressões, vai-se ficar que eu não sou um especialista em nenhuma área específica, mas ao mesmo tempo, provavelmente o percurso, pelo seu caminho... Encaixado. É talvez a soma das partes que faz a diferença. Eu concordo e ao longo do episódio as pessoas vão ficar a perceber. Mas vamos então começar. Tu saíste da faculdade e foste trabalhar para, se a memória não me falha, BNU, Banco Nacional de Ultramarino, na altura. Exatamente. Sim, eu termino o curso em 95, começo um estágio, mas ainda no Banco Nacional de Ultramarino, mas efetivamente a minha carreira começa em 96. Poucos dias depois de fazer anos e começo na área de recursos humanos. Eu vinha de uma área completamente diferente, eu tirei o meu curso em Economia no ISEG e portanto fui desafiado por recursos humanos. Como é que surgiu, não é? Como é que surgiu, não é? Exatamente. Bem, surgiu por uma brincadeira entre aspas. Eu no ISEG fiz parte, tive alguma vida académica. Nunca fiz parte da associação de estudantes, mas concorri para a associação de estudantes.
na altura, com um grupo de colegas da universidade, que ainda hoje mantemos relação e que vamos encontrando aqui e ali, concorremos, mas eu diria numa linha diferente do mainstream. Portanto, não tínhamos associação política, não tínhamos nada, portanto, tínhamos algumas ideias e a principal ideia era fomentar as saídas profissionais e criar um espaço e um fórum que passou a existir, depois que foram todas aquelas feiras de emprego que começaram a surgir ao nível académico e, portanto, nós estávamos naquele momento a lançar isso e propusemos organizar uma, que foi a Job Económicas, em 95, que foi no Centro Cultural de Belém e que foi até uma, eu diria, pela dinâmica que fizemos, quer com a Associação dos Estudantes, mas também pelo trabalho que ali desenvolvemos, pela relação de networking que se fez com empresas, com outras faculdades, com opinion makers para irem falar, criou-se ali um evento único. E nesse evento, obviamente, pelo processo de angariar patrocinadores, angariar pessoas que vão falar, angariar empresas que estejam lá presentes, acabei por também contactar com muitas. E o Banco Nacional Ultramarino foi uma delas. Curiosamente, acharam que eu teria perfil para recursos humanos. Eu estava a trabalhar na parte mais económica e, portanto, e o Banco Nacional Ultramarino até estava a fazer uma aposta muito grande na altura no segmento de empresas, com a criação de gabinetes orientados ao segmento de empresas, mas o desafio a mim foi-me lançado nos recursos humanos, na altura um processo difícil no Banco Nacional Ultramarino, que era um processo de downsizing, de right sizing, e portanto eu entrei com uma vertente económica para essa área, muito na lógica da optimização, mas depois foi uma caminhada muito diferente, muito rica. Começou por aí, mas depois foi muito diferente. Nós vamos tentar... Então, tu tiveste durante alguns anos, depois houve ali um processo intermédio, porque houve ali uma fusão, não é? Sim, o Banco Nacional Ultramarino, a dado momento, é integrado na Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, eu em 2000, portanto, de 96 a 2000, fiz várias coisas, nomeadamente montar sistemas de recursos humanos e por aí fora. Desculpa só, deixa-me só fazer-te uma pergunta que acho que pode ser importante para quem nos ouve. Porque, assim, não é todos os dias que há uma fusão. Quando há uma fusão, eu sei que há já um distanciamento em termos de... Sim, já... Mas 20 e tal anos. Quais são as dificuldades quando há uma fusão entre duas culturas, não é? Duas culturas distintas, e há uma fusão que tu mantiveste ali no cerne, porque... Sim, estive a apoiar, humanos... na altura ainda era um técnico, portanto estive a apoiar... Sim, obviamente. Quem estava a decidir. Mas que essa experiência é enriquecedora, porque existe ali, digamos, uma fusão entre duas culturas... Sim. É um desafio grande. Como é que isso faz? É um desafio grande. Aliás, eu diria que, e acho que a maioria das pessoas que quer receberam, quer foram integradas na Caixa, acho que hoje conseguem dizer que foi um processo bem sucedido de integração de duas culturas e que se somaram, não se friccionaram, somaram-se, e isso foi bastante bom. Cuidados que foram tidos, cuidados sobretudo naquilo que foi a gestão das pessoas, não é? Garantir que havia uma boa integração, quer das equipas que já existiam e que estavam de quem recebia, e também somar competências de quem chega e garantir que se fazia esta mecha. Houve ali um matching entre, digamos, duas culturas. A fase inicial foi uma fase de encaixe e de adaptação. Exatamente. Houve já um bom entrosamento logo à partida de cruzamento de competências. Houve naturalmente depois ali um período de adaptação, de ajustamento e de encaminhamento também de pessoas que estavam mais adaptadas para determinadas áreas, portanto as coisas foram ganhando essa fluidez. O ADN de empresas e o ADN particulares vindo do Banco Nacional Ultramarino mais na vertente de empresas, e depois o ADN particulares da Caixa somaram-se e encaixaram-se, e hoje já são uma realidade perfeitamente integrada. E, portanto, foi todo esse trabalho de procurar saber onde é que estavam as melhores pessoas para a melhor função, em cada um dos lados, juntá-las e depois também aprender com aquilo que se fazia de melhor de cada um dos lados. Exatamente. Essa foi uma das componentes muito interessantes. Depois dessa fusão, tu já estavas numa outra realidade, que é a realidade, da Caixa Geral de Depósitos. Sim, em 2001. 2001. E estiveste ali durante bastantes anos. Sim, até grosso modo 2010 estive na área de recursos humanos da Caixa, onde fiz o caminho praticamente todo. Portanto, comecei como técnico e fui avançando até funções diretivas. Como é que eram os recursos humanos até então e como é que os recursos humanos passaram a ser olhados? Porque a área dos recursos humanos
durante muitos anos foi vista só como uma área de processamento de salários, não é? Mais administrativa. Mais administrativa. Depois houve ali uma altura que se passou para uma área mais estratégica, inclusivamente, não sei se concordas comigo, houve até a importância dos recursos humanos dentro daquilo que é a organização, as organizações, subiu muito a importância dos recursos humanos. Sim. E acho que foi mais ou menos por esse período. Sim, aquele período foi claramente isso que dizes, João. Do BNU eu já trazia alguma experiência, porque também tivemos que montar sistemas de recursos humanos lá, os sistemas eram muito arcaicos, nada comparado com aquilo com base de dados estruturadas, base de dados relacionais, nada do que hoje já são, aliás hoje já é a cloud e portanto já é outra etapa, mas na altura estávamos a passar, digamos, de uma realidade de mainframe para uma realidade de bases de dados com um processo muito mais evoluído e com uma lógica de negócio incorporada. Eu quando integro na Caixa, vinha dessa embalagem de começar a montar isso no BNU e chega à Caixa no momento em que a Caixa está a fazer a sua grande mudança. Portanto, eu entro já com o projeto a decorrer, já com a solução identificada e encontrada, e portanto o que eu fiz foi, na prática, foi continuar. Aquele caminho, com a aceleração que trazia, sobretudo trazendo essa vertente que tu referias, que a primeira preocupação estava no processamento de salários e na parte administrativa, mas havia toda a componente de gestão técnica. Portanto, exatamente. Foi garantir e estabilizar a parte de salários e a parte administrativa, garantindo que tudo funcionava, porque na altura eram ainda mais de 10 mil colaboradores e, portanto, havia essa parte robusta. Mas depois também fazer todas as outras áreas, desde recrutamento, formação, gestão de carreira. E o próprio aquele portal interno. Sim, sim. Que eu acho que isso foi na altura, se a memória não me falha, acho que foi talvez a primeira pioneira. Devemos ter estado na altura entre os primeiros, quer na vertente da criação de um portal orientado a recursos humanos com serviços, digamos, em self-service para colaboradores, e também uma outra vertente que foi muito importante e que eu diria que da experiência do BNU para a Caixa foi uma explosão completa daquilo que era a potencialidade, que foi começar a fazer formação à distância e formação e-learning. Portanto, nós fomos dos primeiros projetos de e-learning em Portugal. Eu no BNU comecei a fazer isso de forma muito arcaica, na altura ainda com a transição para o euro e a preparação da transição. Chego à Caixa no momento em que tem-se de facto pelo euro e, portanto, aproveitou-se todo aquele processo de formar a Caixa inteira nessa realidade e depois também com mudanças de sistema de negócio que estava a ocorrer, portanto, como é que fazíamos essa formação e torná-la mais eficiente e, portanto, houve um boom imenso e foi aí, lançou-se o e-learning, que ainda hoje se mantém e hoje é uma realidade perfeitamente enraizada, mas na altura foi esse crescimento, várias pessoas participaram nisso, eu tive a sorte de fazer parte também desse processo e foi muito giro. Há aqui uma parte que eu gostaria, sem entrarmos em muito detalhe, mas como é óbvio, quando se implementa um projeto desta dimensão, há aqui uma série de etapas, não é? Que se passam. Mas isso nós sabemos que há sempre problemas. E uma das coisas, eu não sei se posso dizer isto ou não, mas uma das coisas que porque estive ali também fiz parte também do processo, uma das coisas que eu notava em ti é que tu tens uma pessoa de consenso. Tive a sorte de ter excelentes diretores e pessoas que me souberam guiar e perceber o que é que eu poderia aportar e tirar partido disso, trazer o partido disso. Eu acho que isso ajudou bastante. Depois a outra parte é, de facto, ter a humildade de perceber e procurar compreender as partes e trazer as partes a um entendimento. Eu talvez aquilo que me caracteriza mais é a questão de querer fazer e de fazer acontecer. E a forma de conduzir e trazer os outros para isso faz parte desse processo. Pronto, agora eu sou muito determinado e muito obstinado em atingir resultados e isso obviamente em alguns cria atração, noutros pode criar também alguma frustração porque o nível de exigência que eu procuro colocar às vezes pode trazer isso, mas procuro garantir que sustento as pessoas ao longo desse processo e que elas estão lá e que sabem que podem contar comigo. Quem está disposto a fazer esse caminho. Aliás, como eu costumo dizer, para mim, a gestão de recursos humanos assenta em princípios muito básicos. E o primeiro princípio, para mim, eu olho como uma árvore, não é? Portanto, nós temos os frutos, a maçã, se quisermos dizer, que é os resultados. E para lá chegar é preciso ramos, é preciso ter objetivos para lá chegar. E depois, para fazer este caminho, é preciso ter tronco, uma coisa que nos sustenta e que garanta que os vários objetivos conseguem ser atingidos, os vários resultados que suportamos aquilo, e isso são as nossas competências, é o que nos leva a fazer.
Mas fundamental, e a base disto tudo, é ter raízes. E ter raízes significa ter atitude. E este é o ponto onde para mim é fundamental. O resto todo a gente constrói, desenvolve, cria, orienta, mas se a atitude não estiver lá é muito difícil. E comigo este ponto é muito básico, ou seja, ou estamos alinhados na atitude ou não estamos. E havendo alinhamento, tudo corre bem. Havendo desalinhamento, como tudo, sim, as equipas fazem-se de sinergias e também se fazem às vezes de alguma fricção, mas tudo se constrói nessa vertente. E portanto eu procurei isso. Nessa fase, acho que as coisas correram bem porque o ponto de partida não foi um ponto de partida ótimo. Sim, é verdade. O projeto não tinha arrancado exatamente da melhor maneira e, portanto, haveria mesmo a necessidade de trazer não só interna como externamente toda a gente para a solução e focar na solução e não no problema. E não no problema. E, pá, eu sinceramente aprendi muito, vi muito e a forma, a tua idade na altura, e a forma como tu tiveste ali controle de todas as partes, acho que aquilo deixou-me a ti, e até hoje tenho isso como um bom exemplo. Segundo, gostei imenso desta explicação da árvore, acho isso espetacular. Eu procuro explicar sempre com alguma forma simples, às vezes coisas que não são tão fáceis, ou são mais intrincadas de analisar. Eu olho para esta relação de gerir pessoas nesta vertente. E isto ajuda-me a guiar na minha vida. Assim como outra coisa que eu passo às minhas equipas também é a questão das formas geométricas na gestão. Eu defendo, eu procuro que todos tenham isto muito claro, que nós podemos ter uma linha, mas a linha tem efeitos positivos e negativos. Pode ter um efeito divisório. Linhas divisórias eu não quero na gestão das minhas equipas e trabalho em equipa e procuro evitar. Devemos sim ter linhas que nos guiem, de ir de A para B, como é que eu lá chego, trajetória. Esse é o lado que vale a pena ter. Podemos depois ter triângulos. E triângulos podem ser triângulos dramáticos, em que eu estou no meio de qualquer coisa, em que há duas forças que estão a degladiar e eu estou ali no meio. Evitar esta realidade e garantir que eu transformo isto noutra lógica, numa figura de entendimento e de cooperação. Depois temos círculos, e círculos podem ser círculos viciosos ou virtuosos. Exatamente. E, portanto, é esta componente que é importante. É como é que eu transformo a minha atuação num círculo virtuoso, em que eu consigo diagnosticar, perceber porque é que acontece, evitar que não aconteça e resolver a questão de forma estrutural. Ou pode ser um círculo vicioso, em que eu, basicamente, tento apagar fogos e ando ali, estou sempre a apagar fogos e não resolvo nada. Por último, não é? Podemos também ter quadraturas, ou quadrados, e os quadrados podem ser delimitações, mas também pode ser sair fora da caixa, sair para fora daquela área, sair da minha zona de conforto. Exatamente. E estas figuras é o que eu procuro deixar muito claro na gestão, que é nós temos isto presente no dia-a-dia e percebermos, e às vezes até brinco, olha, lá estás a pôr uma linha divisória e, portanto, brincar um bocadinho, ou estás no triângulo dramático, que às vezes acontece, e eu acho que ajuda muito as pessoas a perceber e a saírem disso. São formas muito simples, mas que eliminam-te aqui uma série de barreiras. Obrigado por partilhares isto connosco. Depois saíste de Portugal. Sim, de Portugal. Foi-me lançado o desafio na altura de ir desenvolver o negócio de banca em Angola. A Caixa tinha na altura tomado posição sobre um banco em Angola. E havia a necessidade de o desenvolver e de alargar e de o consolidar, que atualmente é o Banco Caixa Angola. Sim. E eu na altura fui dos primeiros elementos da Caixa a ir para lá, assim como elementos da administração que foram para lá, e o meu trabalho fundamentalmente foi expandir o banco. Portanto, o banco tinha uma dimensão muito localizada em Luanda, ainda não estava espalhado pelo país, a dimensão também era pequena. Portanto, naquele período que eu lá estive, a ideia foi duplicar a dimensão, ramificar pelas várias províncias de Angola, e foi um trabalho, eu diria único, foi uma oportunidade única. Na altura, pessoalmente, custou-me, porque os meus filhos estavam numa idade em que fazia a diferença, não fazia sentido deslocalizar-nos para lá enquanto família, portanto ficámos, a minha mulher e os meus filhos ficaram cá e eu fiquei lá, mas tive a sorte também de quem me lançou o desafio de ser também muito pragmático nisso, ou seja, acordámos objetivos, acordámos um time frame
E o meu propósito foi, enquanto eu lá estava, era para fazer aquilo. Trabalhava 7 dias por semana, todos os dias, não tinha, quer dizer, obviamente tinha momentos, óbvio, mas, quer dizer, mas era imersivo sim, sim. E estava permanentemente naquilo. E eu diria que 1 ano e pouco depois de ter chegado lá, os meus objetivos estavam cumpridos. Tive a conversa na altura com o administrador a dizer, olha, aquilo que combinámos está feito. Como é que é? Podemos combinar então agora o phase-out, quem é que possa vir? Sim. E na altura disseram, Pedro, olha, precisamos aqui de mais uns meses, mas vamos tratar disso. E 1 ano depois eu regresso à Caixa. E por acaso foi um colega meu também dos recursos humanos da Caixa que foi lá substituir, ainda fizemos ali uma passagem. De vez em quando ainda brincamos os dois a dizer, dormimos na mesma cama, não ao mesmo tempo, para deixar isso claro. Porque ele ficou na mesma casa onde eu estava. Olha, depois, quando regressaste, tiveste perto de quase 2 anos, não é? Fora de Portugal. Quando regressas, qual foi o novo desafio que te foi lançado? Ainda fiquei nos recursos humanos um período a montar um plano de formação para o plano estratégico que se estava a iniciar na altura para a Caixa e portanto foi essa a mudança. Estive lá 6 meses e pouco. Mas entretanto acontece toda a crise financeira naquele período, isto já ali inícios de 2011, 2012, a Caixa na altura também teve uma intervenção de capitalização que foi necessária e isto obriga, naquilo que é o normal, naquilo que são entidades tidas pelo Estado, portanto, ou por governos, garantir que a ajuda não é uma ajuda, digamos, fora de contexto do mercado. Exatamente. E, portanto, há, por parte da Comissão Europeia, um acompanhamento específico desse plano de reestruturação e garantir que tudo é feito, digamos, em conformidade com aquilo que é a concorrência e com a adequação. Portanto, e nesse momento existe essa necessidade de agarrar esse plano, de estruturar esse plano e o diretor de planeamento da Caixa desafia-me para me juntar à equipa. E acabo por ficar a gerir, digamos, operacionalmente todo esse plano e a montar também toda a parte de controle do grupo em termos internacionais e de orçamento e controle orçamental da Caixa e, portanto, foi a minha entrada na vertente financeira, na vertente de planeamento exatamente. E na vertente estratégica que até aí não tinha, mas que tinha o meu background académico que vinha dessa altura. Veio juntar-se. E depois disso, desta experiência, como é que isto foi? Ou seja, tu tiveste até 2019, se não estou em erro, não foi? Nesta posição. Sim, embora a meio, em 2014, acabei por ter um desafio também exatamente, em que acabo por passar um bocadinho por fora da Caixa, porque fui desafiado a gerir um dos fundos do Portugal 2020, dedicado ao capital humano, portanto, mas orientado sobretudo à educação, ao ensino superior e a toda a componente, digamos, de investigação também nessa área. E, portanto, tenho ali um período em que vou arrancar... Saíste mesmo do banco, não é? Sim, foi uma requisição. Em termos práticos, embora o processo tenha sido um processo de headhunting feito na altura pelo Estado para aquelas funções. Queriam pessoas que não fossem, digamos, especificamente da gestão de fundos, estruturais e que trouxessem uma visão diferente. E houve 2 gestores que foram incorporados nessa realidade e para isso fizeram um processo de headhunting com empresas eu fui um dos identificados e na altura, apareceu-me e também com a Caixa na altura também se articulou e portanto, tive esse desafio diferente, mas também muito ligado à minha gênese de desenvolver pessoas, desenvolver conhecimento, desenvolver e criar estrutura para isso. Portanto, estive a lançar esse fundo, depois acabo por regressar novamente à Caixa e regresso 2019, não é? 2019. Sim. Aliás, em 2017 faço esse regresso à Caixa, que coincide
coincide também com um novo momento, novamente, de necessidade, através, novamente, também daquilo que foi uma pressão, digamos, de capital que os bancos sofreram na generalidade, também, novamente, pela crise nessa altura foi uma altura muito complexa. Foi também, e, portanto, houve novamente um processo também, neste caso, de recapitalização e de visão estratégica, e coincide praticamente com o meu regresso, e novamente há um desafio para participar na condução desse plano. E depois, que era onde eu queria então agora chegar, tu entras aqui numa função como responsável do Remote Bank, não é? O Remote Banking, o que é o Remote Bank? Porque um termo remote à distância, podes dar-nos o que é? Porque isto é uma buzzword, acaba por ser uma buzzword. Sim, eu vou, se calhar, responder dando aqui mais algum contexto. É assim, na prática, naquele momento, e portanto o plano estratégico estava implementado, a recapitalização tinha sido bem sucedida e portanto chegou ali um momento em que poderia haver outras oportunidades de participar, e havia aqui a questão de novas vertentes de dinamização de negócio, de dinamização e de modernização do negócio. Portanto, já a maior parte da banca, na altura, já estava a fazer processo de transformação digital, com a digitalização do seu negócio. O remote banking assenta muito sobre essa vertente. Assenta muito sobre tudo aquilo que é servir o cliente à distância, servir o cliente onde e quer ele pretenda, sem barreiras físicas, e criando aqui, digamos, um serviço sem fricção onde quer que o cliente tenha. Os primeiros passos desta vertente foi, obviamente, a digitalização, a criação dos sites, com todo o serviço de home banking, toda a componente de criação de apps também nessa vertente. E, portanto, eu quando agarro neste tema do remote banking, já existiam estas coisas, ou estavam a acontecer. Ou seja, o remote banking, desculpa, a ver se eu percebo, ou seja, estamos a falar que houve ali uma fase que foi que é o termo da digitalização, ou seja, a parte de omnichannel, não é? Todas essas ferramentas. Criar as condições para. Ou seja, o remote banking, digamos que é um step seguinte daquilo que é o processo de digitalização, em termos daquilo que é servir melhor, ou não? Sim, ele acaba por ser um passo natural. E eu vou concretizar esse passo. Força. Porque o remote banking vem somar várias peças. Ok. São peças que já existiam, como por exemplo uma visão de contact center, ou seja, em que eu tenho a possibilidade de ser atendido por alguém e fazer um conjunto de operações ou transações, digamos, por telefone. Tenho a componente toda ela online, que é a componente do home banking ou da app, que também trazem essa componente do self-service. E o remote banking vem juntar estas várias peças. Vem juntar numa lógica de prestar um serviço personalizado, de gestão do cliente propriamente dita, e onde toda a componente de self-service, daquilo que seja um contacto telefónico, daquilo que seja toda a parte de serviço que existe disponível e produtos disponíveis, trazê-lo para uma lógica em que o cliente, sem se ter que deslocar, tem essa possibilidade de... Mas quando falamos em cliente, estamos a falar cliente particular e também parte corporate, ou só em particular? O modelo de gestão remota ou de remote banking não é exclusivo de particulares. Portanto, existem várias experiências espalhadas pelo mundo, onde, para além de particulares, também já existe para pequenas e médias empresas e até para corporate, em alguns casos. E também para private banking também. Portanto, são esta vertente. A entrada neste mundo foi, de facto, o somar de várias valências que estavam a acontecer, transformação, mas, sobretudo, trazer o fator humano para dentro dessa realidade. Eu acho isso tem muito a ver contigo, sim. Olhando para a coisa está mas na prática foi trazer o fator humano. Porquê? Porque cada vez mais nós estávamos a digitalizar e a colocar os clientes a fazer à distância. Aliás, todos os bancos estavam nessa senda, nacional e internacionalmente. Mas todos sabemos e compreendemos, quer dizer, que não existe uma solução que sirva a todos por igual.
Como é óbvio, como é óbvio. Todos nós temos as nossas características, as nossas preferências. Há coisas que gostamos de fazer perfeitamente remotamente e à distância e fazemos na nossa app. Há outras que gostamos de falar com alguém e é-nos indiferente se falamos presencialmente. É cultural. Exatamente. Essa questão da relação é cultural. Sim. Mas isto acontece, eu diria que, obviamente com diferentes nuances culturais, mas acontece um pouco por todo o mundo. Não é uma coisa exclusiva de Portugal ou da Europa, ou o que seja. Isto acontece com nuances, mas na prática todos nós temos preferências da forma como queremos desenvolver negócios. Há determinado tipo de atuação que gostamos de fazer, sei lá, uma transferência se calhar fazemos na app e não temos qualquer problema. Se calhar adquirir um cartão de crédito somos capazes de o fazer com alguém ao telefone e não temos problema nenhum. Mas se calhar adquirir uma casa, eu se calhar já quero ter qualquer coisa mais físico, de contacto mais físico, ou não, ou só quero ter um touchpoint que é físico, por exemplo, que é a escritura. E esse hoje ainda continua a ser uma realidade, obriga, a nossa legislação ainda tem essa necessidade. Portanto, nós podemos fazer tudo remotamente até ao momento de escriturar. E, portanto, hoje em dia, um cliente tem esta paleta de necessidades ou de preferências e nós também temos que estar, e a banca tem que estar preparada para poder servir o cliente em cada um destes momentos. Daí a questão da visão que tu dizes do omnichannel, omnicanal, que na prática quer dizer, existem vários canais de contacto com o cliente ou de interação, mas todos eles com uma visão integrada e, portanto, a visão do cliente está no centro e, portanto, o banco serve o cliente em qualquer meio pelo qual ele se dirija, presencial, à distância, remoto, o que seja. Portanto, a visão aqui foi de facto trazer uma perspectiva, o remote banking é trazer uma perspectiva de personalização, de gestão e não numa lógica, por exemplo, como podia-se dizer assim, olha, é um contact center com mais qualquer coisa. Não, é um contact center no sentido em que estamos a usar os meios, os canais, exatamente. Mas na prática o que estamos a fazer é trazer a experiência de um gestor personalizado para uma realidade, digamos, em qualquer momento, em qualquer sítio, ligar e ter o serviço disponível e, obviamente, complementando com todo o resto. E ampliamos a paleta de serviços e produtos que oferecemos aos clientes. Esta não é uma realidade exclusiva de Portugal. O resto da Europa e dos Estados Unidos já foram dando estes passos, muitos deles na vertente digital. Esta componente de trazer o fator humano para dentro está a começar a surgir agora, pela questão da diferenciação, porque obviamente a partir do momento que todos os bancos se digitalizam, passa a ser um commodity, não é? Passa a ser, a diferenciação vem naquilo que vamos acrescentar e se calhar o que pode ser acrescentado e que é único em cada banco é aquilo que é a sua cultura, o seu tecido humano, aquilo que de facto faz a relação e que é o capital de confiança com os clientes. Aliás, eu diria que dois fatores importantes, não é? E ainda agora recentemente tivemos isso, não é? Aquela corrida a depósitos, a levantamento nos Estados Unidos, revela muito esta questão da confiança. Esse é o principal ativo, o principal capital que uma instituição financeira tem. É a relação de confiança, de credibilidade que tem junto dos seus clientes e manter essa característica, trazer essa realidade para dentro deste mundo mais digital, mais remoto, é fundamental. Uma pergunta, porque eu sei que ao longo deste processo, desta nova experiência que tivestes, vocês foram premiados. Vocês ganharam um prémio, não é? Sim, a Caixa foi distinguida, quer nacional, quer internacionalmente. Então, a minha pergunta é, depois desta explicação que tu nos destes, o que é que diferencia, ou melhor, uma pergunta de forma diferente, porque é que neste caso o banco que tu trabalhas se distinguiu dos outros? Eu talvez como eu disse, pela soma das partes, ou seja, a junção o conseguir integrar os vários elementos, quer do remoto, quer do online, quer daquilo que já era a sua experiência. O nível de satisfação... Sim. Tem muito a ver, até tu podias ter um grande serviço, mas isto também ou seja, essa análise também pode ser feita pelo nível de satisfação, não é? Claramente. Isso aí provavelmente deve ter... Claramente. Os fatores distintivos aqui têm a ver justamente com o nível de serviço que se presta e com a satisfação da interação. Exatamente. Pronto, esses foram fatores distintivos
Mas isso já é algo que caracteriza a Caixa naquilo que é o seu serviço, quer presencial, e portanto foi uma transposição natural trazer esse goodwill, trazer essa forma de estar e essa realidade. Isto não é fácil, não é? Não é fácil. Pode parecer mais fácil exatamente, do que feito, mas não é fácil, não é fácil. Mas o ADN estava lá e isso faz a diferença. Tiveste essa experiência e agora, o que é que fazes? Neste momento o desafio é diferente, portanto foi trazer, depois de lançar o Remote Banking e trazer este conceito para uma fase mais madura, neste momento, pronto, o desafio que me foi lançado foi agora olhar para a rede presencial, para a nossa rede também de meios automáticos, nomeadamente ATMs, fora. E trazer também alguma visão. Aqui uma mudança. Mas pronto, estou no início, é um desafio que estou a gostar e ainda estou no início, portanto ainda está muito caminho por correr. Pois, mas eu realmente estavas a falar aqui desde que começaste 96 até o dia de hoje. Já viste o que é que tu já fizeste? O que é que tu já fizeste? O que é que tu já desenvolveste? O que é que o aporte que já trouxeste aqui para... Essa é uma conclusão engraçada e aliás até vou-te ser honesto, eu até comentei isso no outro dia da conversa que tínhamos tido sobre o percurso e eu próprio se calhar nunca tinha olhado com essa, quer dizer, com essa percepção tão clara de que a diversidade acabou por ser uma coisa que até é diferente e que valoriza. E eu não o estava a ver assim. Eu confesso que às tantas a diversidade parecia-me desfoco e não haver uma área onde eu de facto diga, pegou destaque e isto está a florescer. Mas se calhar olhando para o percurso e somando as partes, eu diria que tenho a felicidade de ter percorrido 3 componentes importantes, que é pessoas, sistemas e processos. E eu hoje consigo dizer que já percorri, já toquei estas 3 e sobretudo tenho tido a oportunidade de pôr as 3 em interação. É isso mesmo. E eu acho que isso mesmo. Eu acho que a especialização é fundamental, mas não é para toda a gente. Por exemplo, eu não sou um bom exemplo, mas eu também nunca me especializei em áreas. Eu já passei por tanto, eu quis conhecimento, aprender, para depois chegar ali a uma altura, com a maturidade, absorver todo tipo de informação, mas eu não sou especialista, ou seja, eu acho que a diversidade também é uma especialidade. Pode ser uma forma de ver. Eu diria que sim, talvez, eu diria que se calhar ganhei maior consciência depois da conversa que tivemos, mas se calhar olhando quer para a parte profissional, quer para a parte académica, de facto a diversidade está lá. Eu mesmo na parte académica, quer dizer, comecei em gestão e mudei para a economia ainda na licenciatura, por uma questão de ter a visão mais global e não tão específica. Tive sempre a visão que a gestão era o que eu iria fazer na vida e, portanto, se calhar quis fazer isso. Depois acabei por fazer um conjunto de pós-graduações muito ligado à gestão de sistemas, na altura até ligado à fase de projetos onde eu estava e, portanto, muito por aí de gestão de sistemas, curiosamente também ainda no ISEG. Depois acabei por fazer também em Direito de Trabalho, que era uma área que eu até diria assim, Direito não era aquilo que me apaixonava, mas estando a trabalhar em recursos humanos, ir a esta componente de o que é que regula, o que é que estabelece, qual é que são os fundamentais daquilo que estrutura depois o poder fazer e o não poder fazer, foi muito importante ter feito essa pós-graduação. Foi numa área completamente distinta e para mim foi um desafio, mas foi muito enriquecedor. Depois acabo também por seguir por áreas mais executivas em termos de gestão de recursos humanos. Tive uma formação no London Business School com a Linda Grattan, que é uma referência, uma das top thinkers a nível mundial em gestão e especificamente em recursos humanos. Foi uma masterclass para mim que ainda hoje guardo na memória aquilo que aprendi com ela. E ainda continuo hoje a ler livros dela e curiosamente voltamos a tocar hoje, depois já falamos um bocadinho sobre isso no PhD, o que eu estou a fazer em termos de doutoramento toca muito com as áreas que ela também hoje investiga e portanto foi muito importante e depois acabo por dar um salto também para uma outra vertente e tem a ver já com também um amadurecimento da minha carreira, que é a componente do Business Intelligence, da automação
e da inteligência artificial, e portanto foram áreas que eu procurei, não só em termos de formação executiva no MIT, mas depois também através da nova Information Management School, quer no mestrado, quer agora no doutoramento, aprofundar essas áreas. E essas áreas trouxeram um goodwill enorme para dentro daquilo que eu estou a fazer, em termos de visão, na parte do digital e do remoto, em termos daquilo que é a integração, digamos, de data science e de inteligência artificial no meio disso tudo. Portanto, acabei por ter... Duas vantagens. Desculpa, diz. Deixa a pessoa interromper. Não, força. Mas agora que estamos a falar, porque anda aí na ordem do dia... Exatamente. Anda aí na ordem do dia, para toda a gente anda a falar exatamente, inteligência artificial. Eu tenho uma opinião, mas não vou dar. Mas eu gostaria de... Tu, com esta experiência toda que tens, agora que estás a cimentar com este PhD, todo o conhecimento, qual é a tua opinião sobre a questão da inteligência artificial? Olha, eu acho que é incontornável. É a minha primeira observação, é incontornável. Mas vamos ter que pensar como é que a integramos e como é que a gerimos. Pronto. E eu vou dar alguns exemplos e que tocam com isto, com o que estamos a fazer. Portanto, é assim, houve um primeiro passo, por exemplo, que era importante, que era como é que, e hoje a maior parte das organizações e os bancos e o setor financeiro em particular, é como é que fazemos mais com menos, como é que entregamos mais valor sem investir tanto ou colocar tantos recursos nessa realidade. E, obviamente, a automação, a análise, a analítica de dados, toda a parte de inteligência depois aplicada sobre isto, são alavancas fundamentais. Não vamos poder fugir delas, elas já lá estão, já incorporam. Só para vos dar um exemplo, o Sumitomo no Japão tem neste momento tantos robôs, portanto, RPAs, de processos automatizados, robotizados, quantos colaboradores. Portanto, e a tendência é ter mais até. Portanto, tem mais mecânica a funcionar, que substitui aquilo que era trabalho manual, mas o que na prática está a fazer é a libertar pessoas para trabalho de valor acrescentado. Exatamente. E é para aí que caminhamos. É garantir que libertamos capacidade para isso. Obviamente, a inteligência artificial, como o GPT, já começa a entrar um bocadinho no knowledge work. Sim. E, portanto, já a entrar um bocadinho naquilo que nós, seres humanos, gostaríamos de manter como valor acrescentado daquilo que produzimos. E claramente aí aquilo que nos diferencia é a criatividade, a inovação e também ainda toda a componente de networking daquilo que é relacional, porque o mundo depois é tangível, não é um mundo de uns e zeros, e portanto essa componente é importante. Sim. E aqui dou um outro exemplo para isso. Portanto, hoje, por exemplo, na Ásia é bastante comum no hotel, e um hotel para se diferenciar, ter, por exemplo, um robô ou algo do género a fazer o atendimento ou a fazer a recepção, dá um toque de diferenciação, exatamente, dá um toque de diferenciação. Mas se pensarmos todos, daqui a uns tempos isto vai ser perfeitamente normal. Portanto, provavelmente até se vai tornar um commodity tão básico em que provavelmente ser atendido por um ser humano, por uma pessoa, vai fazer a diferença. E vai trazer provavelmente um nicho de diferenciação, de maior valor e que as pessoas estão dispostas a pagar por isso. E portanto eu diria que, por exemplo, a banca poderá ter um caminho semelhante em que a componente humana vai ter o seu valor, vai continuar a ser importante e obviamente teremos todo um serviço de mass market, de self-service, etc., que vai ter estes mais automáticos a servir, mas provavelmente para aquelas decisões importantes, para aquilo que a pessoa quer fazer e que não poderia fazer de outro modo, vai querer ter uma pessoa com quem dialogar, seja presencialmente, seja pelos meios virtuais que permitam ter o contacto com ela remotamente. João Pedro, nós começamos a falar de ti em 96. Se tu reparares, ao longo destes anos todos que já passaram, alguns, mas já passaram, já reparaste que houve em várias épocas, eu bem me lembro, quando comecei a trabalhar, falava-se da questão que o papel ia desaparecer. O papel continua. Agora, o que usamos é o papel para determinadas coisas. Não é? Depois foi a questão da cloud. Onde estão os dados? Onde é que estão os dados hoje? Sim, a imaterialidade das coisas começa a ser um tema, não é? Ou seja, agora estamos a falar na questão da inteligência artificial, que há aqui uma série de pessoas que têm uma opinião, eu acho que vai ser vantajoso, mas tem que haver, nós temos que saber usá-lo de forma que nos possa ajudar
e passa a fazer diferença. Eu diria que algumas baias estão a começar a ser colocadas, não é? Por exemplo, toda a componente de proteção de dados por aí fora já cria mecanismos para isso. Obviamente teremos que encontrar outros instrumentos regulatórios e de limitação que eu diria que a tecnologia e a inovação e a ciência estão a andar mais rápido, e normalmente é assim, Sim. do que aquilo que depois é os meios que levam a fazer o level playing field disto. Exatamente. Agora, importa sabermos antecipar. Por exemplo, vou dar um exemplo numa área completamente diferente. Em Inglaterra, o tema das fintechs e da tecnologia aplicada às finanças e à banca era um tema relevante. E eles sabiam que ia ser um tema regulatório, de regras de funcionamento. E, portanto, o que é que eles fizeram? Anteciparam-se e criaram um sandbox regulatório em que permitiram dizer, olha, vocês dentro deste quadradinho, dentro destas regras mais simples, podem começar a fazer coisas. Mas para sair fora daquele quadrado já tem... E isto foi uma atitude bastante prospectiva, inteligente, de começar a incorporar e perceber o que é que isto é, para acompanhar e poder embeber depois naturalmente dentro do sistema, com regras, com funcionamento, e por isso tão desenvolvidos eles estão nessa vertente, e há outros países que também fazem experiências equivalentes. Portanto, isto são pequenos twists que são importantes ter, e eu acho que nós só estamos a lidar com, digamos, com o sintoma, com a evidência. Agora temos é que saber como é que o antecipamos e o gerimos. E eu acho que, tal como as sociedades já o fizeram no passado, eu acho que neste momento estamos cada vez mais preparados para antecipar e fazer. Agora, não podemos é deixar de o fazer e não estar atentos. Mas, por exemplo, tu falaste da questão das fintechs, e as fintechs acabaram por também ser, e está sempre aquele êxodo, mas depois há seleção natural. E as que ficam são aquelas que são realmente boas. E eu acho que, não sei se concordas ou não com isto, que há de repente começam a aparecer uma série de empresas, mas depois há muitas delas que desaparecem ou fundem-se, e as que ficam mantêm-se. A seleção é natural. E, portanto, faz parte. Mas eu diria que esta realidade da digitalização e das fintechs e também eu diria a democratização daquilo que são serviços financeiros é um desafio grande. Mas ele está a acontecer e vai continuar. Eu acho que uma mudança grande que o setor financeiro fez foi perceber que tinha que embeber isto. Exatamente. Aliás, olha-se para um ING, e o ING mudou um bocadinho a sua missão, em que diz, eu já não sou uma instituição financeira, eu sou uma tecnológica. Exatamente. A prestar serviços financeiros. E isso marcou muito. É verdade. E não quer dizer que eles daqui a uns tempos revejam a sua missão para outra realidade. Sim. Mas marcou e fez a diferença. E toda a lógica com eles em 5 anos conseguiram mudar o core system deles, adaptá-lo a uma lógica omnicanal e hoje a permitir ter uma personalização de serviços de acordo com o segmento e de acordo com o país, mas por baixo tem um motor perfeitamente alinhado, por exemplo, com qualquer uma das empresas GAFA, ou seja, Google, Amazon, Facebook e Apple, em que, ou outras, Spotify por aí fora, em que o modelo de negócio já começa a ser um modelo de negócio todo ele virtualizado, um modelo de negócio muito mais cloud, muito mais baseado em cliques, mas todo o core business deles já está montado em sistemas deste género, enquanto outros ainda estão a fazer a transformação para lá chegar. Eles mudaram o foco da missão para esta realidade, adaptaram-se a isso e provavelmente agora se vão fazer. Mas a grande inteligência também deles foi basicamente funcionarem como uma tecnológica, e como uma tecnológica significa também estar atento a quem é que está no mercado e a fazer a integração e trazer. Portanto, muito disto foi aquisição de pequenos players que estavam a fazer a diferença. E eu acho que passa por isto. Uma lógica de ecossistema e de cada vez mais integrado é o que vai ser. Aliás, o grande desafio, eu diria, do futuro da área financeira é garantir que consegue estar a competir como a Amazon e outros, em que começam a incorporar serviços financeiros dentro daquilo que, eu diria, para cada um de nós é natural. Eu quero adquirir qualquer coisa, eu quero comprar aquilo. Eu não quero o financiamento. Exatamente. E vir built-in no processo é algo, e esse caminho o setor financeiro está a começar a fazê-lo, tem que acelerar, porque a concorrência é grande. Eu olho um bocadinho esta questão da digitalização, vejo um bocadinho, se calhar usando um exemplo mais português, não é? Era como antigamente nós íamos de Lisboa ao Porto pela Estrada Nacional e era hábito, não é? Porque era uma viagem longa, era hábito haver a paragem para almoçar e havia restaurantes emblemáticos na estrada até lá, e era habitual a pessoa parar, não é? Portanto, o leitão na bairrada, o que seja, era bastante habitual. A partir do momento que se criou a autoestrada, isto mudou o paradigma. Portanto, a viagem passou a ser mais curta,
passaram a ser estações de serviço em que os restaurantes já não tinham domínio nenhum. Mas a qualidade era diferente. É diferente. E na prática, quem sobreviveu, e olhando hoje para esses restaurantes de beira de estrada, quem sobreviveu foi aquele que soube diferenciar e que criou um atrativo de dizer, vale a pena sair para ir lá comer. E eu diria que a banca e o setor financeiro hoje está nesta realidade, na realidade em que está a sair. Eu diria que já neste momento a autoestrada está perfeitamente montada, mas quer dizer, o sair da estrada nacional em que os clientes tinham que lá passar e fazia parte para uma realidade em que, quer dizer, eles passam neste grande veio. Bem, Pedro, eu agradeço muito o teu tempo, obrigado por toda a tua explicação e obrigado por fazer também parte da minha vida profissional. É um gosto ver-te e estar contigo. O prazer foi todo meu, aliás, eu acho que foi uma conversa que nem demos conta por ela. Eu agradeço muito e vamos ver se daqui a um tempo conseguimos estar aqui. Seria um desafio bastante interessante. Obrigado, João, eu é que te agradeço. Não, eu agradeço muito, agradeço mesmo. E tu nem imaginas quão honrado eu estou por ter aqui. Okay? Meus senhores, muito obrigado mais uma vez por verem e ouvirem o nosso podcast. Como viram, este episódio é um episódio que foi especial. Acho que aquilo que o Pedro Taborda passou, toda a sua experiência, e em simultâneo conseguiste fazer uma coisa que nem todos têm essa capacidade, que é falares nas buzzwords, explicar e ser contínuo. Ainda bem que cumpri a missão que tu desejavas. Muito obrigado. Não se esqueçam, por favor, subscrevam o canal, comentem. E já agora, mais uma questão. O episódio anterior foi-nos colocado fazermos um live. Eu gostaria de ouvir comentários vossos, como é que pretendiam que esse live fosse feito. Muito obrigado, até uma próxima.